Olá, sejam bem-vindos à TV Câmara Macaé, onde o Legislativo se conecta diretamente com você. Tivemos uma sessão repleta de assuntos importantes. Vamos conferir os destaques? Câmara recebe secretário municipal para debater projeto de implantação do sistema de energia solar em Macaé. Aprovado requerimento que apura sobre a implantação do asfalto ecológico nas vias e estradas de Macaé. Câmara aprova indicação para a UF realizar estudos experimentais no canal Campus Macaé. Esses e outros assuntos você acompanha agora aqui na TV Câmara. Os vereadores receberam nesta terça-feira, dia 7 de maio, na sede do Legislativo, o secretário de Políticas Energéticas, Tiago Rocha, que explicou sobre o projeto de implantação do sistema de energia solar em todos os prédios públicos da administração municipal. É um projeto que tem por objetivo provocar uma drástica redução do custo da energia elétrica para o município, que está bastante elevado, e hoje, pelos nossos cálculos, a prefeitura desperdiça por ineficiência aproximadamente aí, no mínimo 6 milhões de reais por ano, né? E a ideia é usar esse desperdício como financiador para pagar um projeto de implantação de placas solares, que é um projeto sustentável, né, e eficiência energética nas unidades próprias da prefeitura e as unidades alugadas também. Acredito que deve começar pela Secretaria de Educação, né, por conta de um fator muito importante, que é o de simultaneidade, né? Nas escolas, basicamente, toda a energia que você produz, você já consome. Isso torna o projeto, aumenta a viabilidade do projeto, ele se autofinancia para que a empresa consiga implantar em outras estruturas. Então, provavelmente, deve começar pela educação. Os dispositivos de eficiência energética serão adotados para diminuir o custo antes mesmo da implantação da energia solar. Bom, quais são os problemas? Vamos falar agora do projeto. Quais são os problemas a serem resolvidos pelo projeto que irei apresentar agora a senhora e os senhores? O alto custo e a ineficiência energética. Vamos falar de valores para vocês entenderem, para os senhores entenderem a magnitude do problema. O custo anual que a prefeitura tem com energia elétrica nos próprios e não próprios municipais, na estrutura dos prédios da administração pública, sejam próprios ou alugados, é um pouco mais de 20 milhões de reais por ano. Esse é o valor. E a gente fez um diagnóstico e verificou que, por desperdício, o desperdício por esse alto custo de energia e por ineficiência, é de pelo menos 6 milhões de reais por ano. Então, nós estamos falando de dinheiro público que é simplesmente jogado fora todo ano, no valor de 6 milhões de reais. Isso é mínimo, tá? Isso é mínimo, é uma estimativa, mas bem para baixo, de 6 milhões de reais por ano, simplesmente porque não instalou um sistema de solar fotovoltaico nos prédios da prefeitura e não fez qualquer tipo de intervenção de eficiência energética. 6 milhões de reais por ano. Isso ocorre até hoje, né? Até a chegada do governo Elbert, que, quando eu apresentei ele quis colocar a mão nisso, e ele tem colocado a mão nesse problema através da Secretaria de Políticas Energéticas. Então, é um grande problema que nós temos aí. Esse projeto visa estancar essa sangria que tem ocorrido ao longo das últimas décadas, né? Qual é a solução proposta? Vamos lá. O problema é o alto custo e ineficiência energética. A solução: atuar em duas frentes. Uma frente, né, de geração distribuída própria de energia solar fotovoltaica, ou seja, o município gera sua própria energia nos seus prédios, nas suas edificações. E um outro caminho é ir pela eficientização energética. Dessa maneira, a gente vai atacar, de um lado,
O alto custo da energia, como a gente acabou de ver, a tarifa de energia está subindo e vai subir muito mais. A instalação de placas permite que a prefeitura produza sua própria energia, isso vai causar um impacto gigantesco nas contas do município. E uma outra frente é a eficientização energética, que vai atacar a ineficiência. Não adianta nada eu colocar uma placa, só fazendo um exemplo aqui, para entender. Se eu tenho uma estrutura, um prédio, eu coloco uma placa, e, por exemplo, tem uma lâmpada de sódio, ali, uma lâmpada antiga, que está iluminando aquele ambiente, não adianta nada. Tá? Porque existe a compensação de energia. Então, por exemplo, eu vou ligar à noite. Quando você liga à noite, a placa não produz à noite. Então, a gente usa a energia do sistema, da Enel, mas essa energia vai ser compensada com a energia que a gente colocou ali durante o dia, a gente produziu durante o dia. E essa compensação acaba sendo menor por conta do uso ineficiente de uma lâmpada, que poderia ser uma lâmpada mais eficiente. Né? Então, é importante atacar nessas duas frentes, e o projeto visa esse caminho. Então, o caminho escolhido, aí é muito importante lembrar o seguinte: a Secretaria de Política Energética é a menor secretaria da Prefeitura. Tem o menor orçamento da Prefeitura. Um projeto dessa magnitude é de milhões de reais. Como é que a gente vai seguir isso? Uma pista está aqui, ó, 6 milhões de reais de desperdício por ano. Opa! Doutor Bernardo, será que a gente poderia usar isso? Ele, olha, pode ser, vamos dar uma procurada aqui. Porque na administração pública a gente tem que fazer tudo certinho dentro da lei, não pode simplesmente, quero fazer assim. Aí faz. Não, não é assim que acontece. Né? Existe todo um ritual jurídico que deve ser seguido. Foi então que recebemos com muita alegria uma indicação do vereador professor Michel. Ele fez uma indicação propondo a instalação de placas solares, mas ele fez mais do que isso, ele fez uma indicação propositiva. Ele indicou e deu um caminho necessário, um caminho que poderia ser seguido. Basicamente, ele diz o seguinte: olha só, coloque placa e dê uma olhada nesse artigo 39 da nova Lei de Licitações, que, através desse artigo 39 da nova Lei de Licitação, você pode usar o desperdício que está ocorrendo hoje na administração pública por ineficiência da gestão energética, para remunerar uma empresa que vai instalar placa, vai trazer eficientização energética para as instalações dos prédios do município. Então, a gente agradece ao vereador pela indicação, e a gente mergulhou nesse artigo e em seus desdobramentos. Né? Bom, esse artigo ele foi desenhado, incorporado, é uma inovação que foi incorporada, é uma boa prática internacional, fora do Brasil, na Europa e Estados Unidos. O chamado contrato de eficiência é amplamente usado, e ele foi incorporado como uma inovação na nova Lei de Licitações, que, inclusive, está sendo usado está sendo usado agora pela Prefeitura. As novas licitações, contratos, deverão ser pela 14133, da nova Lei de Licitações. Então, a gente está seguindo pelo caminho imposto, que é seguir pela nova Lei de Licitações. Ele foi incorporado, esse contrato de eficiência foi incorporado à nova Lei de Licitações para solucionar problemas de ineficiência com gasto corrente da administração pública. Né? Conta de luz ali, todo mês a Prefeitura está pagando, é um gasto corrente. Isso aqui é muito importante, gente. Não requer investimento público. E o retorno econômico é imediato. Ok? Ou seja, muitas vezes, uma estrutura, a placa é instalada, e o retorno econômico vai ocorrer daqui 4, 5 anos. Não, nesse caso, o retorno econômico pode ocorrer desde o primeiro momento que a placa, o sistema ali foi instalado. Tá? O risco todo é da contratada. E a contratada fará o gerenciamento do uso da energia elétrica, desonerando a Secretaria de Infraestrutura dessa função. Eles têm
a Secretaria de Infraestrutura ali é a mãe das secretarias de obras, de serviço público. Elas estão bastante ocupadas com as obras do município e o gerenciamento do uso de energia elétrica do município, ficando a cargo de uma empresa contratada, vai desonerar bastante o trabalho da infraestrutura e eles poderão focar mais ainda nas obras da cidade. Bom, e o financiamento? Qual o financiamento? De onde virá o dinheiro, como já falei, o dinheiro para financiar esse projeto? Virá daqui, ó, do desperdício que ocorre hoje. Ok? Um mínimo de 6 milhões de reais por ano é jogado literalmente no lixo por ineficiência. E como é que funciona esse contrato de eficiência? Ele funciona da seguinte maneira. A contratada, a empresa, vai ter uma licitação, normal, licitação. A empresa vencedora, que a gente chama aqui de contratada, instala sistemas solares fotovoltaicos e de eficientização energética nos prédios próprios. Isso vai gerar uma redução nas contas de energia. Essa economia, que a gente chama de economia, essa economia gerada é dividida entre a contratada, como remuneração, obviamente, a empresa vai fazer um investimento, ela tem que ser remunerada, e a prefeitura, como retorno econômico. Então, o que acontece? A empresa vai lá, instala uma placa, instala sistemas de eficiência energética, a conta vai reduzir drasticamente. Reduziu de quanto? Reduziu de 1.000, por exemplo, num determinado estrutura, edificação, reduziu R$1.000 por mês. Esse valor de R$1.000 vai ser dividido entre a empresa e a prefeitura. Ou seja, a prefeitura, de cara, já tem um retorno econômico. De cara. Não precisa esperar o payback de 3, 4, 5 anos. Ou seja, quanto maior a economia que a contratada entregar, maior será a sua parcela de remuneração. Então, num determinado mês, a contratada foi lá, reduziu a conta de uma determinada edificação da prefeitura, de 5.000 para R$3.000. Então, qual foi a economia gerada? R$2.000. Esses R$2.000 vão ser divididos. Quanto que vai ficar para um, quanto vai ficar para outro? Isso vai à licitação. Tá? Então, esse valor de R$2.000 economizado, uma parte fica para a empresa e a outra parte volta para a prefeitura, que aí ela pode usar em qualquer outra frente. Né? Pode investir, pode atuar em qualquer... remanejar para qualquer outra finalidade. Né? E se no mês posterior, se a conta reduzir mais ainda, porque a empresa ela vai buscar a beleza do contrato de eficiência é que a empresa busca um aumento da economia, porque o aumento da economia está atrelado à remuneração da empresa. Quanto maior a economia que ela trouxer, mais ela vai receber. E quanto mais ela vai receber, maior o retorno econômico para a prefeitura. Essa é a beleza do contrato. Ou seja, ela vai ficar o tempo inteiro buscando eficiência, o tempo inteiro buscando baixar as contas do município, numa espécie de piloto automático. A prefeitura vai só fiscalizar e a empresa vai o tempo todo buscar, em todos os pontos, locais de ineficiência, vai procurar instalar placas em novos prédios, né? E para aumentar a sua remuneração, e como a remuneração é uma parte da economia, uma parte também, o retorno econômico da prefeitura aumenta também, por consequência desse aumento da economia. Então, quanto maior a economia que a contratada entregar, maior será a sua parcela de remuneração e maior será o retorno econômico para a prefeitura. Então, eu resumi o projeto, esse é o resumo do projeto, e vamos falar um pouco do status, como é que ele está hoje. Tá? Nós temos os documentos que já estão prontos, o estudo técnico preliminar, todos os documentos necessários, que são ali pedidos na nova lei de licitações, todos estão prontos. Né? O estudo técnico preliminar,
o termo de referência, o anteprojeto da contratação, eu vou explicar o que significa esse anteprojeto, o mapa de riscos da contratação e o cálculo de estimativa de demanda de potência total. Isso já está pronto. A Câmara aprovou diversas pautas. Também entrou na ordem do dia o requerimento de autoria do presidente da Casa, Cezinha, que solicitou informações sobre o andamento do projeto de implantação de asfalto ecológico nas vias e estradas de Macaé, em especial na região serrana. A gente sabe que o Executivo, né, vem discutindo essa questão do asfalto ecológico. Eu acho que isso é um grande avanço, né, para que a gente, entendeu, não continue ali desperdiçando recurso público. Uma vez que se tem aqui o asfalto ecológico, a gente está economizando, por exemplo, solo brito, entendeu? Toda a parte de operações de máquina, né? E eu acho que isso é um grande avanço. Eu acho que isso é a gente olhar para o futuro, a gente ter a responsabilidade com o recurso público. Eu acho que é fundamental que a gente venha discutir isso, porque tem muita gente ainda no município de Macaé que sofre, né, por falta de estrada, né, por falta de meios de transporte. A gente sabe que as nossas crianças precisam do transporte escolar, e isso aqui a gente vem corroborar com o município nessa questão toda, e na frente a gente vem economizar recursos públicos. Eu acho que cabe o requerimento, e aqui a gente pede respostas, né? O vereador George vem levantado muito essa questão aqui. A Câmara também aprovou a indicação sobre a parceria com a UF, a Universidade Federal Fluminense, para a realização de estudos experimentais no canal Campus Macaé. E o prefeito definiu em reunião pregressa, junto com esse coletivo, né, as 5 ações que vão ser executadas na Lagoa. Essa ação que foi lida aí é uma ação que o NUPEM, que a gente aprovou aqui o requerimento, conduzindo para eles a responsabilidade pelo estudo de 40 anos daquele corpo hídrico, né, o que fazer ali para recuperar. Ele definiu que esse experimento do projeto apresentado pela UFPRES, que foi um projeto que deu certo em Maricá, mas ele não cabia para o tipo de água da nossa lagoa. Então, foi feita uma sugestão para que faça um experimento em outros corpos hídricos bem poluídos da cidade de Macaé. Então, essa indicação é para a gente abrir uma linha de trabalho e pesquisa aí em outros lugares fora da lagoa, com essa pesquisa desenvolvida em Maricá pela Universidade Federal Fluminense. Eu peço aos colegas vereadores que acompanhem essa indicação. Obrigado, presidente. Quais seriam as estratégias e os caminhos adequados para a gente pensar uma lagoa despoluída? Só que dessa solução da UF, né, a gente, através do NUPEM, reconheceu que não é a solução cabível para a Lagoa de Emboacica, mas que pode ser talvez aplicada de forma experimental no canal Campus Macaé, que a gente sabe que está poluído há muitos anos, é um canal histórico, tem toda uma história aí e que atravessa os bairros da periferia da cidade. E aí o intuito dessa indicação é que a Prefeitura de Macaé esteja fazendo essa parceria com a UF para iniciar esses estudos desse tipo de um biosabão mesmo, que vai reduzindo a carga de esgoto e de poluição daquele corpo hídrico. Então, só mais uma vez agradecer a todos os envolvidos mesmo na frente parlamentar, sociedade civil muito presente, muito atuante, todas as secretarias que mandaram representantes, os vereadores também que participaram, e, claro, a NUPEM, a UF e a todas as universidades que vieram acrescentar esse debate, porque o próximo passo aí vai ser um convênio, né, que a Prefeitura vai fazer com a UFRJ para poder iniciar lá um projeto bem bacana de despoluição da lagoa. Durante a sessão, os vereadores fizeram apontamentos sobre a falta de mediadores nas escolas públicas para auxiliar aqueles com deficiência, autistas e pessoas com outros transtornos. Além disso, discutiram sobre as chuvas no Rio Grande do Sul e as mudanças climáticas no país. Tenho um filho de 6 anos chamado João, não verbal, suporte 3. João não fala no momento, mas cremos que em breve, no tempo de Deus, ele falará. Ainda não tem noção do perigo. Está matriculado na escola Coquim no 1º ano e ainda não frequentou
a escola por falta de mediadora, com um tempo muito curto para suportar os estímulos dentro de sala, às vezes se faz necessário que saia para regular. A escola é primordial no desenvolvimento dele e na interação social. Já falei com a ex-secretária de Educação por várias vezes. E a única resposta que tive é que deveríamos aguardar, pois já havia sido feito o processo seletivo. Eu quero aqui me solidarizar com a mãe. Nós estamos já no mês de maio. Vereador e líder da bancada Luciano Diniz, demais colegas vereadores, nós estamos falando de praticamente de um caos na educação. Tá? Nós estamos falando de muitas crianças autistas que só frequentam pela presença na sala de aula. Isso é muito grave, demais colegas vereadores. Muito grave. Porque o futuro dessas crianças, temos que pedir muito amor de Deus e muito amor da sociedade. A gente vê que o que está sendo feito, vereadora Isa, não é o suficiente. Numa cidade tão rica, mas que deixa de prestar, por lei, atendimento às crianças autistas, às crianças PCDs do município de Macaé. E eu me pergunto por quê. Aonde a gente já ultrapassa a marca dos 700 milhões na educação. Eu estou falando isso, vereador George, porque às vezes me traz indignação da gente ver um desabafo de uma mãe querer que o filho vá para a escola e não tem mediador para atender. Ontem eu liguei para o secretário Ari, ele imediatamente, ele falou assim, Cezinha, isso é inadmissível. Será que não tem um mediador dentro da Secretaria de Educação para atender o João? E não é só o João não, tá? São várias crianças. São várias crianças. E é inadmissível que uma mediadora seja mediadora para 7 crianças, porque é o número hoje que está no município de Macaé. Uma mediadora para 7 crianças PCDs no município de Macaé. Sabe o que elas estão aprendendo no município de Macaé? Nada. Elas não estão aprendendo nada. Então é melhor não dar a vaga a essa criança. É melhor deixar em casa, porque ela não está aprendendo nada na educação. E quando eu falei aqui na minha fala, no ano passado, que a gente precisava fazer um planejamento e um controle do que estava sendo investido na Secretaria de Educação, era justamente por isso. E fui interpretado pela secretária de Educação, como que o senhor fala que vai receber 5 mil novos alunos, como se vai sair alguns. Mas a gente tem que trabalhar com um número a mais, para que a gente tenha um resultado melhor para essas crianças. Porque não é só a criança, é o pai e a mãe, gente. Como que uma criança vai na sala de aula e não está conseguindo acompanhar? Porque antes dela desfolhar o caderninho dela, já acabou a aula. E a mediadora não está ali, está na outra sala atendendo outra criança. Ontem eu estive num colégio, e aí não é só crítica, tá? Aí eu venho aqui parabenizar o colégio aqui, Olga Benário. Vereador Luiz, eu fiquei surpreso em entrar naquele colégio. Parecia que é um colégio de primeiro mundo. Eu nunca entrei num colégio no município de Macaé igual o Colégio Olga. Tá? Sequer uma criança fora da sala de aula. Tá? O porteiro tinha faltado por questões médicas. Estava ali um professor, ali no portão. Estava ali um mediador para atender. Ali naquele colégio está o exemplo
de uma grande educação no município de Macaé. Esperamos que os demais colégios sigam como exemplo o Colégio Olga Benário. E aqui eu venho parabenizar ao diretor-geral Márcio de Souza Fidelis, tá? A diretora adjunta Delaine Aparecida de Miranda Oliveira, pelo que é de verdade uma educação. Tá? Mas ali, infelizmente, a gente encontrou uma mediadora para 7 crianças PCDs. E vocês sabem que muito próximo aqui, Rio das Ostras, é um mediador para cada criança? Muito próximo, aqui a cidade de Macaé, é um mediador para cada criança. A gente fez um processo seletivo agora, para que a gente pudesse dar mais oportunidade. A gente vem discutindo isso há muito tempo. Mas que criança vai ser no futuro através de uma educação? Termino minha fala. E o nosso papel é ser solidário mesmo nesse momento emergencial, que ainda existem muitas pessoas que nem foram resgatadas. Mas eu acredito também que nós temos que olhar para esse evento climático extremo e tirar algumas lições sobre o momento que nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo, de emergência climática. E esses eventos extremos, infelizmente, vão se tornar cada vez mais comuns. Ora uma chuva muito forte, ora um calor muito forte. E é fundamental que a nossa cidade, aqui de Macaé, que tem uma geografia, de certa forma, não parecida, mas com alguns elementos similares, de algumas cidades gaúchas, que é de ser uma planície de inundação do rio, possa olhar com atenção para esse evento extremo e se preparar, né? E a gente tem pautado essa questão aqui na Câmara. Em 2021, nós apresentamos uma lei que foi aprovada com apoio de todos os colegas, que era o Plano de Resiliência Urbana, que, entre muitos artigos, falava sobre a necessidade de um plano de adaptação climática, que é como nós vamos lidar para mitigar os impactos desses eventos extremos, considerando que, com mapas meteorológicos, com dados, com pesquisa, já se mostra que esses eventos vão acontecer. Esse evento extremo que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul, em 2015 já tinha um relatório mostrando, apresentado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a possibilidade desse evento extremo. Então, nós temos que usar a tecnologia, a ciência, ao favor das vidas humanas e nos planejar para esse momento. Em 2022, também aprovamos o projeto de lei, foi sancionado pelo prefeito Welbert, que é o projeto da emergência climática, que reconhece o estado de emergência climática no nosso município, que é o terceiro município que mais polui no estado do Rio, e impõe metas de neutralização de emissão de gases de efeito estufa, além de impor também a necessidade de fazer um plano de desenvolvimento sustentável. Infelizmente, nós não vimos esse plano ainda ser feito, já fiz reunião com a secretária de Meio Ambiente, pautando essa necessidade, e eu chamo a atenção mais uma vez, nós precisamos nos preparar, né? Nós, brasileiros, no geral, a gente aprendeu que a gente nasceu num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Não temos terremotos, não temos furacão, não temos vulcão, mas nós temos um histórico de falta de planejamento urbano e corpos hídricos e mares e muitas coisas que acabam trazendo um contexto difícil de cuidar quando acontece esse tipo de chuva além do esperado. E nós também, no ano passado, destinamos uma emenda de R$250 mil, uma emenda impositiva, para a Defesa Civil poder fazer o plano municipal de prevenção de desastres naturais. Então, quero deixar registrado que nós possamos olhar para essa situação que o Rio Grande do Sul está passando e olhar também para dentro da nossa cidade, olhar para dentro aqui do Rio de Janeiro e do que nós podemos fazer para prevenir esse tipo de catástrofe. A gente vê que a cidade já está organizada, temos estações meteorológicas, temos painel de controle. Quando teve essa última chuva, nós já sabíamos, então a cidade já estava se organizando para diminuir o fluxo, não ter aula à tarde, e é assim que vai ser daqui para frente. Infelizmente, temos muita fé em Deus sempre, mas é isso que a prefeitura, a administração pública precisa fazer, prever cenários e se preparar para esses eventos climáticos extremos, como já está sendo feito aqui em Macaé, essas macrodrenagens, que ajudam a aliviar o problema, mas a gente também precisa que a sociedade, né, os moradores, a população, os agentes públicos estejam organizados no objetivo de salvar vidas. E aqui eu não posso deixar de parabenizar o nosso secretário de Defesa Civil, Joséferson, que é o especialista nessa área, atua
muito ativamente e a gente espera que Macaé se organize e aprenda e mais uma vez, toda a minha solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul e que nós possamos, né, estar unidos, ajudando com os nossos irmãos do povo gaúcho e tirar lições para todo o Brasil olhar com atenção para a questão das mudanças climáticas. Obrigada. E, por fim, os parlamentares também discutiram sobre os seguintes assuntos: a falta de banheiros públicos nas praias de Macaé, a instalação de totens turísticos na entrada de cada distrito da região serrana e a reforma do espaço público no bairro Santa Mônica, com instalação de parquinho infantil e quadra sintética. Ali existe um problema muito sério, onde não existe o banheiro, né, onde os turistas não têm o local adequado para fazer a sua necessidade. Nós vimos ali aquele deck hoje da Praia dos Cavaleiros servindo como banheiro público às pessoas. Então é mais do que justo, né, atender o turista, atender a população local que frequenta as nossas praias, para que possa ter um local adequado, né, para eles fazerem a necessidade deles e não estar fazendo em frente de pessoas, em frente de família, por não ter um local adequado. Existe ali vários comércios, né, vários restaurantes, que muitas das vezes, na realidade, não deixam, porque a quantidade de pessoas são muito grande, e esses banheiros desse restaurante sim, para quem frequenta ali, quem usa ali o restaurante. Enfim, o sentido mesmo desse requerimento que tome uma providência urgente para que possa construir banheiros químicos, banheiros nas praias, né? Porque para dar uma atenção, na realidade, a essas pessoas. Porque do jeito que está uma coisa indesejável, está uma coisa muito feia de se ver e não é uma coisa certa. Então, senhor presidente, esse é o teor desse requerimento. De um requerimento para a gente saber como anda, se a prefeitura vai, né, pegar essa indicação como um exemplo que possa transformar essa política pública em melhorias para a nossa serra. Qual é o sentido? O sentido é de a gente divulgar a nossa região serrana, é explorar o turismo. A nossa região serrana tem muito ainda a oferecer à cidade de Macaé. E eu tenho certeza que se a gente colocar essas simples coisas, mas que vão fazer a diferença na vida das pessoas e aqueles que chegarem nos nossos distritos. Nós vemos cidades pequenas, como Casimiro de Abreu. Você chega aqui em Rio Dourado, você vai ver ali, né, bem-vindo a Rio Dourado, bem feito, uma placa bonita, onde as pessoas podem ali parar e tirar uma foto e divulgar, né, o local que ali passou. Então essa é uma indicação que nós fizemos ao governo, que possa olhar os distritos da região serrana, né, que tem muito a oferecer, como disse, e eu acho que tenho certeza que a gente assim vai fomentar ainda mais o turismo, visto que o prefeito tem investido na qualidade de vida dos moradores da região serrana, tem atendido nas estradas, tem atendido na questão da saúde, da educação, e esse requerimento eu acho que vai ser para somar ainda mais com o belo trabalho que o governo está desempenhando ali na região serrana. É uma área social muito importante ali do Morro de São Jorge. A gente vem pedir reforma com instalação de parquinhos para as crianças ali, que é uma das poucas áreas que o Morro de São Jorge oferece ali de recreação para aquela população. Então a gente vem pedir aí que o governo olhe com olhar, né, com carinho para essa indicação, senhor presidente. Na TV Câmara, mantemos você informado sobre os acontecimentos na nossa cidade. Não se esqueça, acesse as nossas redes sociais, vai lá, curta, comente e compartilhe. E até o próximo.